Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai concluir, né? Começar a concluir o último conteúdo de citologia, que é a parte de núcleo e cromossomo. Depois disso, só vai faltar a parte de haploidia mesmo e de cariótipo, beleza? Aí eu vou dividir em duas partes, em duas aulas, para que não fique um vídeo muito longo, tranquilo? Primeira coisa, quando a gente fala de núcleo, galera, só para dar um contexto para vocês, ele foi descoberto em 1833 por um pesquisador chamado de Robert Brown. E ele denominou o núcleo como semente das células. Porque, assim como você olha para uma fruta, dependendo do tipo de fruta, se você abrir, no centro dessa fruta ali você encontra a semente, que normalmente é mais escura do que a própria polpa da fruta. Tá? Então você tem um destaque assim, que foi justamente como foi observado por esse pesquisador lá em 1833, beleza? O núcleo ele é um componente fundamental de todas as células eucarióticas. Tá? Organismos eucariontes são organismos que possuem núcleo verdadeiro nas suas células. Cario vem de núcleo e eu vem de verdadeiro. Tá? Então são células verdadeiramente nucleadas. Tá? Inclusive, outros autores acabam chamando essas células eucarióticas de eucélulas, tipo, como se fossem células verdadeiras. Tá? Ele vai funcionar de duas maneiras bem características. Né? Ele funciona tanto como, né, na verdade, um centro de controle das informações da célula, como também um centro de armazenamento dessas informações da célula. Armazenamento no aspecto genético, tá? Ele armazena informações genéticas, e controle de informações, porque ele controla a síntese de tudo nas suas células e a quebra de tudo. Toda aquela parte de metabolismo celular é controlado direto ou indiretamente pelo núcleo. Síntese proteica, síntese de DNA, síntese de RNA, síntese de carboidrato, síntese de lipídio, a parte de gestão celular pelo lisossomo, enfim. Tudo isso é controlado pelo núcleo da célula. Tá? Então é como se fosse mais ou menos o seguinte, eu gosto de fazer uma analogia, que seria como se fosse a parte do HD e a parte da placa-mãe do seu notebook, do seu celular. O HD armazena as informações e a placa-mãe ali está associada ao processador que vai controlar as funções, beleza? O núcleo, então, é basicamente isso. Tá? Ele vai estar presente em todas as células eucarióticas, com exceção de um tipo específico de célula, que é o que a gente vai ver agora. O que a gente trabalha falando de constância e número de núcleo é em relação a isso. A princípio, a maioria das células elas são mononucleadas. Obviamente, eu estou falando de células eucariontes. Tá? Deixa eu só ressaltar isso aqui para vocês. Né? A princípio, eu estou falando de células eucariontes. Tá? O que são células eucariontes? São células que apresentam núcleo verdadeiro. Tá? Então, elas são mononucleadas, na grande maioria. Tá? Elas apresentam um único núcleo, que seria essa parte vermelhada, rosada aqui, na célula como um todo. Isso aqui é um esquema de um neurônio. Existem aquelas células, igual eu estava falando no slide anterior, que não apresentam núcleo, mas aí são células específicas. Vão ser sempre hemácias adultas dos mamíferos. Elas têm esse formato discoide bicôncavo, justamente porque não apresentam núcleo. Tá? E existem células que são polinucleadas. No caso, por exemplo, tecido muscular, você tem determinados tipos de tecidos musculares que, quando as células são jovens, ou seja, são mioblastos, ou seja, são células jovens da musculatura, elas se fusionam, elas se unem, formando uma célula única adulta. Tá? Então, vários mioblastos, são células jovens musculares, se uniram e formaram um miócito. O que é um miócito? É uma célula muscular adulta. Essa célula muscular adulta, nesse caso, que é formada por vários mioblastos, várias células musculares jovens, vai apresentar vários núcleos. Então, eu chamo ela de polinucleada. Tá? Então, na grande maioria das vezes, as células eucariotas vão ser mononucleadas. Em um caso específico, elas são anucleadas. E, em alguns outros casos, elas vão ser polinucleadas. Polinucleadas, ela vai ter mais do que um núcleo por célula. Existem fungos, por exemplo, que as hifas elas são polinucleadas. Elas têm 2 núcleos por célula. Tá? Beleza. Próxima coisa que a gente trabalha é a forma, o tamanho e a posição do núcleo.
Tá? Primeira coisa, a forma do núcleo ela tende a acompanhar o eixo da própria célula. Como assim? Se eu tenho uma célula alongada, a tendência é que esse núcleo da célula alongada também seja alongado. Se eu tenho uma célula que é achatada, a tendência é que esse núcleo também seja achatado. Então, isso quer dizer o quê? Que a forma do núcleo geralmente vai estar associada com a própria forma da célula. Então, você tem aí como se fosse uma organização com base no próprio eixo da célula. Tá? Com relação ao tamanho, esse tamanho vai ser variável se eu falar de célula para célula em relação a tecidos diferentes, tá? Tipo, tecido muscular, tecido nervoso, tecido epitelial. Eu tenho formas de células diferentes, eu vou ter variações do formato do núcleo, mas eu também tenho tecidos diferentes, eu vou ter tamanhos de núcleos diferentes em relação a essas células. Mas a principal variação de tamanho do núcleo está em relação ao próprio tamanho da célula. Como assim? Se eu estou falando de uma célula jovem ou uma célula adulta. Uma célula jovem, normalmente, naturalmente, vai ser menor do que uma célula adulta. É tipo você olhar um bebê e olhar um adulto. Naturalmente, o bebê ele ainda não se desenvolveu, ele é menor que um adulto. Naturalmente, uma célula jovem de um tecido, ela é menor do que uma célula adulta desse mesmo tecido. Então, em escala comparativa, o núcleo de uma célula jovem parece ser maior do que o núcleo de células adultas. Se você comparar o tamanho do núcleo em si, ele não vai variar. O que vai variar vai ser o volume celular. Uma célula jovem tem menor volume celular, então o núcleo aparenta ser maior. Já uma célula adulta desse mesmo tecido tem um maior volume celular, então o núcleo aparenta ser menor em relação ao tamanho da célula. Beleza? Em correlação à posição do núcleo, isso também vai variar de tecido para tecido, de seres vivos para seres vivos. Se você parar para pensar, por exemplo, fazendo um comparativo básico, num neurônio e numa célula vegetal. No neurônio, o núcleo é central. Já numa célula vegetal, o núcleo é periférico, ele fica nas bordas ali da membrana plasmática, fica bem próximo à membrana plasmática. Por quê? Células vegetais apresentam vacúolos, e esses vacúolos são as organelas centrais da célula vegetal, que vão ocupar cerca de 80 a 90% do volume total do interior da célula. Ou seja, o volume intracelular de células vegetais ele é ocupado cerca de 80 a 90% só pelo vacúolo. Ou seja, o vacúolo empurra as outras organelas para a periferia celular. Tá? Então, essa questão da posição do núcleo na célula é variável de acordo com o tipo de célula e de acordo com o tipo de organismo que eu estiver analisando. Beleza? E a gente pode encontrar o núcleo de duas maneiras diferentes. Eu posso encontrar o núcleo em divisão ou o núcleo interfásico. Por que eu botei em repouso aqui? Eu botei em repouso entre aspas porque aparece em alguns materiais o termo núcleo em repouso. Só que esse termo está incorreto. Ou pelo menos ele está menos correto. O mais correto seria núcleo interfásico ou metabólico. O que é o núcleo interfásico ou metabólico? É o núcleo que você vai encontrar em todas as células que não estão em divisão. Simples assim. A célula está em divisão celular, ela está realizando mitose ou meiose? Não. Como é que eu encontro o núcleo daquela célula? Num período interfásico ou metabólico. A forma do núcleo é na forma interfásica ou metabólica. Nicolas, aquela célula começou a entrar em divisão, seja mitose ou meiose. Então, aquele núcleo não está mais no seu formato interfásico ou metabólico e ele agora está no seu formato em divisão. Beleza? Então, são duas situações diferentes que eu posso encontrar o núcleo. Lembrando, reforçando a ideia, evitem o termo repouso. Por que está errado o termo repouso? Porque o núcleo, se ele não está em divisão, não quer dizer que ele está em repouso, sem atividade, sem fazer nada. Pelo contrário, ele está tendo todas as outras atividades metabólicas normais da célula que ele está controlando. Síntese de proteínas, síntese de RNA, síntese de lipídios, síntese de carboidrato e assim por diante. Beleza? Todos os processos metabólicos estão ocorrendo naturalmente quando a célula não está em divisão. Então, por isso que eu chamo de núcleo metabólico ou interfásico, porque está anterior à divisão, interfásico é a fase que antecede a divisão, e metabólico porque as atividades metabólicas não cessam nesse período em que a célula não está em divisão. Tranquilo?
E aí a gente vai ver esse núcleo interfásico, tá? É a principal forma que a gente estuda esse núcleo. Existe um método específico para a gente estudar, que é o método de fixação. Eu vou literalmente corar a célula para que eu veja o núcleo destacado daquela célula ao microscópio, beleza? E a gente consegue observar algumas estruturas componentes desse núcleo: a carioteca, a cariolinfa, a cromatina e o nucleolo. A carioteca é a membrana que delimita o núcleo, tá? É o envoltório nuclear. A cariolinfa, também chamado de suco nuclear ou de nucleoplasma, tá? É a substância que está presente aqui preenchendo o núcleo. A cromatina nada mais é do que a própria molécula de DNA com um certo nível de espiralização. Eu vou falar isso melhor quando a gente estiver falando de cromatina. A gente vai falar de cada um desses em mais detalhe. E o nucleolo é a região mais densa que você encontra dentro do núcleo, que vai estar associado a RNA ribossômico e proteínas. Beleza? Ele está diretamente associado à síntese dos ribossomos. Tá? Eu já falei isso um pouco quando eu falei de organelas proteicas, mas eu vou falar mais disso ainda. Tranquilo? Então, analisando um a um de maneira mais detalhada. A carioteca ela só consegue ser observada em microscópio eletrônico, assim como a própria membrana plasmática da célula. É formada por uma dupla membrana lipoproteica, tá? Diferente da membrana plasmática, é uma única membrana lipoproteica. A carioteca é uma dupla membrana, tá? E as células que vão apresentar essa carioteca, ou seja, que apresentam o núcleo verdadeiro, é aquilo que eu falei mais à frente para vocês, né? São chamadas também de eucélulas, uma célula eucariótica. Uma coisa que é importantíssima é isso daqui, ó, tá? A carioteca ela é contínua com o retículo, não só com o retículo endoplasmático granular, mas também com o retículo endoplasmático agranular. Na verdade, a carioteca é o início de um sistema de dobras de membrana. A carioteca ali começa as membranas, essas membranas se projetam e se dobram, se projetam e se dobram, se projetam, até formar o que a gente conhece como retículo, tanto o granular como a granular. Beleza? E uma coisa importantíssima, talvez a coisa mais importante da carioteca, é que ela apresenta poros. Tá? Esses poros eles vão permitir a comunicação entre o espaço intranuclear com o espaço citoplasmático. Então, a comunicação do citoplasma com a parte interna do núcleo se dá porque existem pontuações, perfurações, literalmente pequenos buracos na carioteca que vão permitir essa comunicação. Beleza? Essa quantidade de poro ela vai ser diretamente proporcional à atividade celular. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma célula que faz muita síntese proteica, eu sei que essa célula tem que produzir muito RNA mensageiro. Então, essa célula tem que mandar esse RNA mensageiro de dentro do núcleo para o citoplasma. Ou seja, essa vai ser uma célula em que seu núcleo vai ter muitos poros. Se tem uma célula que quase não faz síntese proteica nenhuma, quase não faz nada, é uma célula mais lá inertezinha, assim, quase não faz muita atividade metabólica, esse núcleo vai ter uma carioteca com pouco número de poros, né, presentes nela. Eu tenho uma imagem aqui, que essa imagem realmente ela não está muito boa, a próxima imagem vai estar melhor, só que essa é para que vocês entendam a escala. Né? Aqui eu tenho o núcleo como um todo, aqui seria o nucleolo, isso aqui está em corte. Aqui dentro eu tenho o nucleoplasma, que é a substância que está preenchendo, também chamada de cariolinfa. Aqui eu tenho a cromatina, no esquema a gente não percebe bem a cromatina. E todos esses pontinhos aqui, que você enxerga na imagem, na verdade são os poros. Tá? Aqui ele fez um corte dessa região e deu um zoom. E você consegue perceber, ó, ele fez um corte dessa outra região e deu um zoom. Aqui você tem a bicamada de fosfolipídios, que corresponde a essa região aqui. E você tem uma outra região de bicamada de fosfolipídios. Isso daqui é a dupla membrana da carioteca. Isso daqui é um complexo de poro, o nome dessa estrutura toda aqui, que atravessa a carioteca, que eu chamo de poro, na verdade é um complexo de poro, porque ele é formado por um conjunto de proteínas aqui. Tá? Não é simplesmente um buraco na carioteca. Você tem proteínas que regulam a passagem de moléculas aqui. Beleza? Nessa imagem a gente enxerga um pouco melhor. Tá? Aqui, ó, cada uma dessas estruturinhas que vocês estão vendo aqui
é uma proteína que compõe aqui o complexo de poro. E esse complexo de poro aqui que vai permitir a comunicação de coisas de dentro do núcleo para fora do núcleo e coisas de fora do núcleo para dentro do núcleo. Isso aqui, só para que vocês entendam, é um corte do núcleo, tá? Aqui a parte interna do núcleo, aqui a parte externa. E esses são os poros nucleares, tá? Formados por esse complexo de poro. Aqui eu tenho uma membrana da carioteca interna e aqui eu tenho uma membrana da carioteca externa. Se eu der um zoom nessa membrana aqui interna ou na externa, você vai ver aquela bicamada de fosfolipídios igual tinha na imagem anterior. Beleza? Esse complexo de poro, então, só para concluir esse assunto, ele funciona como se fossem válvulas que regulam esse movimento, esse trânsito de moléculas que vão ou entrar no núcleo ou sair do núcleo. Mas quem são efetivamente essas moléculas? As que entram no núcleo vão ser basicamente proteínas, nucleotídeos e enzimas. E as que saem do núcleo vão ser basicamente RNA mensageiro, as subunidades dos ribossomos e RNA transportador. Beleza? Então, RNA mensageiro, RNA transportador e subunidades ribossômicas são produzidas dentro do núcleo e tem que sair para a parte do citoplasma. E proteínas e enzimas e os nucleotídeos, eles vão estar presentes no citoplasma e tem que entrar no núcleo, porque vão ter função importante dentro do núcleo. Beleza? Próximo assunto aí, a cariolinfa. Cariolinfa, também conhecida como suco nuclear. Aqui está errado, gente, não é celular, é suco nuclear. Tá? Carioplasma é uma outra possibilidade de nome, e nucleoplasma. Nicolas, eu tenho que lembrar de todos esses nomes, eu não preciso saber só de cariolinfa? Então, eu não vou cobrar isso de vocês. Mas se cair numa questão de vestibular, considerando o carioplasma representado na imagem abaixo, tipo, se você não souber o que é carioplasma, você já tem aí um problema nessa questão, tá? Então isso aqui é para que vocês tenham consciência de que a cariolinfa também é chamada de suco nuclear, carioplasma e nucleoplasma. Beleza? É um sistema coloidal. O que isso quer dizer? Ela tem uma fase dispersante e uma fase dispersa. Ela é como se fosse uma mistura que vocês veem em química. Tá? Você tem um solvente e você tem um soluto. A fase dispersante é o solvente, a fase dispersa é o soluto. Basicamente é isso. Tá? Essa fase dispersante vai ser a água, ou seja, o solvente é a água, e a fase dispersa vão ser nucleotídeos, proteínas e as próprias subunidades ribossômicas. Tá? Esse daqui que a gente fala que apresentam grãos entre os espaços cromossômicos, esses grãos vão ser justamente essas subunidades ribossômicas que ainda não saíram de dentro do núcleo em direção ao citoplasma. Beleza? E a cromatina? Tá? Que aí é a nossa penúltima estrutura do núcleo interfásico, vai faltar ainda o nucleolo. Essa cromatina, ela é um filamento de DNA que tem certo nível de espiralização. Tá? Basicamente, imagina o seguinte, eu tenho aquela eu tenho aquela dupla hélice, que é a minha molécula de DNA, e essa dupla hélice ela começa a se espiralizar em determinados trechos, e outros trechos ela permanece filamentar mesmo. Em outro trecho ela vai se espiralizando, em outro trecho ela continua um filamento mesmo. Isso daí eu chamo de cromatina. Então, o que é a cromatina? Nada mais é do que a molécula de DNA parcialmente enovelada, parcialmente espiralizada sobre proteínas. Tá? Essas proteínas que participam dessa espiralização do DNA são chamadas de histonas. Imagina um carretel de linha e uma linha de pipa. Começa a enrolar a linha de pipa no carretel. O carretel é a histona e a linha de pipa seria o filamento de DNA. Beleza? Esses filamentos são formados por DNA associados à proteína, igual eu falei, e existem dois tipos de proteína, as histonas e as proteínas ácidas. As histonas vão ser essas proteínas que vão garantir essa compactação do DNA. Tá? A cada 2 voltas que o filamento de DNA dá em uma histona, eu chamo aquele trecho de nucleossomo. Ou seja, é um bloquinho de histona com 2 voltas do filamento de DNA nele. Isso é um nucleossomo. Tá? Quanto maior o número de nucleossomos eu encontrar, mais compactado esse DNA vai estar. Beleza? Aí eu tenho níveis de organização e compactação do DNA. Por exemplo, eu tenho filamento de DNA, eu tenho cromonema, eu tenho
os nucleossomos, eu tenho a cromatina e, por último, o cromossomo propriamente dito. Beleza? Aí, nesse intermédio, os nucleossomos eles se organizam formando uma estrutura chamada de solenoide. Enfim, a gente vai ver isso numa imagem mais para frente ali, tá? E essas proteínas ácidas vão regular a atividade da cromatina. Por exemplo, a atividade em relação à síntese proteica. Vocês já viram que o meio ácido e o meio básico estão diretamente associados à atividade enzimática. Então, o que acontece? Essas proteínas ácidas aqui, que vão estar participando, presentes dentro do núcleo, vão regular a atividade da cromatina em relação à síntese de DNA, tá? Pela DNA polimerase, e síntese de RNA, pela RNA polimerase. Beleza? Isso aqui que eu estava falando para vocês. Ó. Eu tenho aqui o filamento de DNA, que vocês conseguem perceber a dupla hélice, que vem e se enrola na histona. Essa estrutura aqui é a histona. Ele se enrolou na histona, formou um nucleossomo. Esses nucleossomos começam a se agregar, a se juntar e formam uma estrutura solenoide. A estrutura solenoide é como se fosse uma pilastra. Imagina que eu tenho vários carretéis com uma mesma linha enrolada em vários carretéis. Imagina que eu tenho a quantidade de linha, de pipa, para encher um armário inteiro, ou encher um quarto inteiro com linha de pipa. O que eu faço? Eu vou começar a enrolar essa linha de pipa em um carretel. Acabou aquele carretel, eu enrolo em outro carretel. Acabou, enrola em outro. Acabou, enrola em outro. Então eu vou ter uma mesma linha enrolada em vários carretéis. E eu começo a juntar e empilhar esses carretéis, formando uma pilastra de linha com carretel. Essa estrutura solenoide é justamente isso. Beleza? E aqui eu tenho, por exemplo, o cromossomo. Lembrando que o cromossomo é o nível de maior compactação e individualização do DNA. Tá? Normalmente, quando ele está na forma de cromatina, ele está meio que livre dentro do núcleo. Tá? Ele está meio como se fosse... Imagina você quando solta pipa, não sei se vocês já soltaram, provavelmente sim. Quando você recolhe a pipa rapidamente, você tem aquele bolo de linha no chão, tudo embolado. Ou se você pega um novelo de lã e desembola. Ou mesmo assim, ó, você tem vários fios aqui assim desse jeito. Tá? Você encontra desse jeito aqui o DNA normalmente no núcleo, tá? Na forma de cromatina. Só que, obviamente, você vai ter regiões de maior compactação, espiralização dessa cromatina, e regiões de menor compactação, que é justamente isso daqui que eu estou falando para vocês. Tá? A cromatina, esse filamento de cromatina, aqui está representado um único filamento, ele vai ser dividido em duas grandes partes. Tá? Eu posso dividir ou classificar ele em duas partes. A parte que é um filamento não espiralizado, eu chamo de cromatina verdadeira, ou seja, eucromatina. A parte espiralizada ou compactada, eu chamo de cromatina diferente, ou heterocromatina. Essa cromatina verdadeira, ela é verdadeira porque ela tem atividade gênica, ou seja, ela é funcional, ela consegue expressar informação genética. Já essa outra aqui, que ela é chamada de cromatina diferente, ela vai ser inativa. Por que os genes aqui estão inativos? Porque ela está compactada. A ideia é a seguinte, imagina essa folha de papel. Vocês conseguem ler a informação que está nela, porque ela não está compactada, ela não está espiralizada. Agora, se eu pego essa folha de papel e começo a amassar, tipo, imagina que eu não vou amassar aqui, mas imagina que eu esteja amassando ela. Só de eu dobrar a folha de papel em algumas partes, você já não consegue ler a informação dela. A ideia é a mesma. Esse filamento de cromatina, ele tem uma região que consegue ser lida, transcrita e traduzida. Essa região é funcional, é ativa, portanto é chamada de eucromatina. E ela tem uma região que não consegue ser lida, transcrita e traduzida. Então essa informação é chamada de inativa, porque ela é compactada, ela é espiralizada. Beleza? Fechamos aí cromatina, só para a gente descontrair então. Se eu estou relaxada, eu cromatina. Se eu não estou condensada, eu cromatina. Beleza? Lembrando aqui, ó, se ela não está espiralizada, se ela não está condensada, ela está relaxada. Se ela está relaxada, eu estou relaxada, eu cromatina. Aí é que o núcleo interfaz com a relaxada. Horrível, né? Mas eu não podia perder a piada horrível. Beleza. Aí aqui, o nucleolo, a última parte que falta para a gente aí do núcleo.
Ele é um corpúsculo esférico não membranoso. O que isso quer dizer? Ele tem um formato esférico, mas não é delimitado por membrana. E tem um aspecto esponjoso, como se fosse aquela esponja amarelinha de pia mesmo. Tá? Ele tem como se fosse um aspecto poroso, esponjoso assim. Tá? E nada mais é do que um conjunto de DNA que é mais denso, é mais aglomerado, é mais próximo, é mais coeso, digamos assim. É um conjunto de DNA ali coeso, próximo, aglomerado, com RNA ribossômico e proteína. Justamente no nucleolo vai ocorrer o processo de síntese de RNA ribossômico, e esse RNA ribossômico que é sintetizado ali no nucleolo, ele já vai interagir com proteínas ribossômicas. Essas proteínas ribossômicas são produzidas no citoplasma, entram aqui pelo poro da carioteca, dentro do núcleo, e chegam até o nucleolo. E essas proteínas ribossômicas interagem com o RNA ribossômico e formam o que a gente conhece como subunidades ribossômicas, que são aquelas duas pecinhas que compõem o ribossômio. Você tem a subunidade maior e a subunidade menor. Beleza? Essas subunidades ribossômicas são produzidas no nucleolo. Então, posso dizer que o nucleolo produz um ribossomo. Essas subunidades vão sair, então, por esses complexos de poro e vão para o citoplasma. Beleza? Para fechar nosso assunto, só falta falar de cromossomos. Então, a gente fechou tudo de núcleo, agora cromossomo. O que é o cromossomo? São essas fibras de cromatina na sua forma mais condensada, na sua forma mais espiralizada. O que eu quero dizer para vocês com a forma mais condensada, mais espiralizada? A cromatina é aquele filamento que eu falei para vocês, que você vai ter uma parte não condensada e uma parte espiralizada. Quando você condensa ao máximo essa cromatina, você forma um cromossomo. Beleza? E você somente encontra o cromossomo especificamente no período de divisão celular. E especificamente você encontra o cromossomo a partir do final da prófase. Lembra de divisão celular? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, o cromossomo surge na prófase, ele fica perfeitamente condensado e individualizado no seu maior índice de compactação na metáfase, e depois ele já separa as cromátides irmãs na anáfase, aí telófase conclui o processo. Beleza? Então, aquela imagem que eu estava falando para vocês, você tem índices de compactação e espiralização do cromossomo. Aqui você tem a dupla hélice lá do DNA, que seria a região que eu chamo de filamento de DNA, e esse filamento de DNA se enrola na histona. Em vermelhinho eu tenho as histonas, tá? Então, duas voltinhas do filamento de DNA numa histona formou para mim, um nucleossoma, que é essa estrutura aqui. Aí esse conjunto de nucleossomas que vão se agregando vão formando a estrutura do solenoide. Aí eu tenho aqui a forma de cromonema, né, que é a forma mais condensada, e depois cromossomo. Tá? Aqui você tem uma imagem real, uma microscopia dos cromossomos. Como é que seriam os cromossomos vistos ao microscópio. Beleza? O aspecto citológico dos cromossomos. O que isso quer dizer? Durante o período da intérfase, você tem a duplicação das fibras de cromatina. Ou seja, aqui eu vejo o cromossomo assim somente durante a divisão celular. Lá no metade para o final da prófase e metáfase. Assim, na forma de cromatina, eu vou encontrar o DNA dessa maneira na intérfase. Então, lá na fase S da intérfase, que é aquela etapa que antecede a divisão celular, eu tenho a duplicação da cromatina. Essa cromatina, então, é duplicada. Nicolas, eu já li um material que diz que na intérfase duplica o cromossomo. Então, não é ainda cromossomo, porque não está no seu índice mais, não está no seu aspecto mais condensado. Mas a gente acaba simplificando e falando que é cromossomo. Mas enfim, você tem a duplicação da cromatina lá na fase S. Na fase G2, você encontra desta maneira o que vem a ser o cromossomo. Você vai ter as duas cromatinas ligadas pelo centrômero. Essas são cromatinas idênticas, ou seja, são duas moléculas de DNA idênticas ligadas pelo cromossomo, que elas foram feitas a partir da cópia da mesma cromatina. Essa molécula de DNA, essa cromatina se copiou nessas duas, e essas duas vão permanecer ligadas pelo centrômero. Beleza? Aí aqui é a estrutura do cromossomo. É só para que vocês saibam que o cromossomo é formado por uma região aqui, que é chamado de centrômero. Tá? Existe uma constrição dele como se fosse uma cintura do cromossomo, chamada de centrômero, e ele tem braços
braços superiores e braços inferiores, tá? Depende da orientação dele, porque aqui ele está deitado, né? Então tem os braços da direita e os braços da esquerda. Basicamente, essa região de cima aqui, que são chamadas de satélites, são regiões do cromossomo que estão relacionadas à reorganização do nucleolo. Após a divisão celular, antes da divisão celular, na intérfase, no início da prófase, na verdade, o nucleolo é desfeito. E esse nucleolo vai ser reconstruído ao final da divisão celular. Essas regiões satélites do cromossomo vão estar encarregadas disso. Beleza? Repare que esse cromossomo ele é duplo. O que isso quer dizer? Ele tem aqui esse retângulo marcando para a gente o que é uma cromátide. Essa cromátide ela corresponde a uma única cromatina condensada. Beleza? É uma única molécula de DNA condensada, ligada pelo centrômero a uma outra cromátide. Quando essas cromátides estão ligadas por meio do centrômero, elas são chamadas de cromátides irmãs. Tá? Depois que existe a separação delas aqui, elas passam a ser chamadas de cromossomos simples. Isso aqui é um cromossomo duplo, porque é formado por duas cromátides, ou seja, é formado por duas cromatinas condensadas, ou seja, é formado por duas moléculas de DNA condensadas. Beleza? E aqui eu tenho os tipos morfológicos dos cromossomos. De acordo com a posição do meu centrômero, eu consigo classificar esses meus cromossomos. Se o centrômero está exatamente ao meio, dividindo em braços de mesmo tamanho, eu chamo de cromossomo metacêntrico. Se eu desloco esse centrômero um pouco para cima ou um pouco para baixo, aqui no caso está um pouco para cima, eu chamo esse cromossomo de submetacêntrico. Repare que esse braço agora está menor do que esses braços de baixo. Agora, se eu desloco muito ele lá para cima, ou muito ele aqui para baixo, eu tenho o que eu chamo de cromossomo acrocêntrico. Tá? Bracinhos pequenos aqui e braços extremamente longos aqui. Quando eu não consigo perceber os outros braços, ou seja, eu desloquei o centrômero extremamente para a ponta, para a extremidade aqui. Aqui o aspecto que eu tenho desse cromossomo é como se ele só tivesse dois braços. Eu não consigo enxergar mais os quatro braços. Ou seja, nesse aspecto aqui, eu classifico ele como telocêntrico. É como se o centrômero estivesse lá no telômero. Tá? Lembrando vocês, o telômero é essa pontinha aqui, ó, do cromossomo. Tá? Essas pontinhas aqui do cromossomo, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, aqui, da onde se tem a região satélite, isso daqui, são chamados de telômeros. Beleza? Galera, era isso que eu tinha para falar com vocês. Vou encerrar por aqui, para que a aula não fique muito extensa. Eu tenho uma outra aula também que eu vou falar para vocês da parte de ploidia, tá? Diploide, haploide, triploide, assim por diante, e de cariótipo. Beleza? Um grande abraço e bons estudos!